tudo bom? Primeiro eu tenho que falar um recado importante, que é o posicionamento do curso, o posicionamento do pré-vestibular Social Ação, de apoio ao pedido de adiamento do Enem esse ano, né, da data do Enem desse ano, justamente por conta da pandemia que a gente está vivendo, tá? Bom, já que estamos falando de pandemia, eu já consigo ligar logo com a nossa segunda aula de atualidades, minha com vocês, né? Que é a economia em tempos de pandemia, tá? E para falar do tema, eu decidi explicar um pouco como o Covid-19 ele afeta a economia. E aí eu vou falar dos impactos da pandemia na economia em três partes. Primeiro eu vou falar da economia transnacional, segundo dos impactos na economia nacional, e posteriormente eu vou falar dos impactos na economia individual. E depois eu ainda vou falar um pouquinho sobre a situação brasileira, da economia brasileira, e também sobre o questionamento se o isolamento social ele afeta a economia ou não. Então, já começando a aula, vou falar agora de comércio internacional. E para falar de comércio internacional, primeiro eu tenho que falar que nos dias de hoje, a gente tem uma produção internacionalizada, globalizada, o tipo de produção chamada de cadeias globais de valor. As cadeias globais de valor são o resultado de décadas de intensificação da divisão internacional do trabalho. E, o que é a divisão internacional do trabalho? O processo que aconteceu no mundo de que países começaram a se especializar na produção e extração de produtos em seus países, ou seja, você começou, ao invés de fazer um produto inteiro no seu país, você começou a fazer parte desse produto no seu país e enviar para outro país que faria parte 2 desse processo e que enviaria para um outro país para terminar o processo de produção desse produto, tá? Então, você começou a segmentar a produção do produto e é isso que de produção mundial, né? E é isso que significa a divisão internacional do trabalho. Isso aconteceu principalmente porque descobriu-se que assim custava-se menos a produção do que importar todos os produtos de países diferentes para fazer a produção em um local só. A intensificação desse modelo de produção vai gerar as cadeias globais de valor, que são cadeias de produção de vários produtos, né? Que em cada local você vai adicionando um pouquinho mais de valor conforme você vai montando o produto, até chegar no produto final, né? Então, no mundo em que a gente tem esse tipo de modelo de produção, em um momento de pandemia, onde a gente tem menos... tem um novo formato, né, de resposta das pessoas à vida social, a gente vai ter problemas fundamentais para o comércio internacional em 3 pontos. Primeiro, o problema de demanda, já que as pessoas até por pararem de sair, até por questões de insegurança financeira, elas vão parar de comprar produtos. Isso vai gerar um impacto na demanda do comércio internacional. Vai ter um problema de oferta, tá? E aí está muito relacionado ao impacto da pandemia na produção, tá? Porque muitas vezes você, já com essa produção segmentada, você vai ter locais vivendo a pandemia em que vão precisar parar as suas produções, seja por ordens de isolamento social, lockdown, ou seja porque de fato foi inviável. Tem alguns setores que nós vamos ver à frente, de fato param antes de
de ordens governamentais, tá? Então, você também tem um problema da oferta, já que se determinada região para a sua produção, isso vai afetar toda a cadeia de produção do determinado produto. Sem a tela de um celular, você não consegue terminar o celular, tentando dar um exemplo, né? Então, você tem esse problema da oferta, em decorrência das indústrias fechando, e você também tem um problema logístico, que se dá em duas formas. Primeiro, os países estão se fechando, eles estão se voltando, eles estão voltando a olhar para si mesmos, né? Então, você está fechando fronteiras, o que significa que você diminui muito as viagens civis e as viagens de carga também. Até em razão do problema de oferta. Então, você tem uma grande diminuição dessas viagens que vão levar produtos de um local ao outro, que até, como dá para ver no navio cargueiro ali no Oceano Atlântico, no nosso slide. Então, você vai ter esse problema, que vai estar afetando muito o comércio internacional, seja pelas viagens civis que as pessoas levam produtos, seja pelas viagens dos cargueiros, e você também vai ter um problema logístico de que os países estão se tornando, em determinados setores, egoístas. Então, você tem pirataria internacional. Isso está acontecendo muito com respiradores. Respiradores estão sendo enviados para países e eles param, os aviões, os navios cargueiros param para fazer o reabastecimento e os governos desses países prendem esses produtos da área de saúde. Então, você também está tendo muito problema logístico com isso. Que, por enquanto, espero que seja só nisso, espero que, inclusive, não seja mais um problema, né, que as pessoas se solidarizem, né, mundo afora, mas ele existe. Então, a gente tem esses 3 impactos que vão afetar as exportações e as importações a nível internacional. E aí, já que a gente está falando de países, né, vou especificar um pouco mais e falar da economia nacional. E aí, quais são os impactos de uma pandemia em uma economia nacional, em um país, né? Eu vou falar rapidamente alguns, não vou citar todos, até porque nas minhas referências, se vocês quiserem se aprofundar no tema, vocês podem pegar as referências e se aprofundar, tá bom? Primeiro, geralmente existe uma fuga de capitais, os investidores que têm a grana, né? Eles pegam esse dinheiro em momento de crise e eles investem em locais seguros, e esses locais seguros são locais, investimentos em dólar, porque os Estados Unidos eles imprimem a moeda internacional. Então, essa moeda é a moeda que não tende a se desvalorizar numa crise econômica. Então, a maioria dos investidores pegam seu dinheiro e não querem, claro, seu dinheiro desvalorizando e passam a investir em dólar. Isso significa que sai dinheiro de países que não os Estados Unidos por conta dessa decisão desses investidores. Só que esse dinheiro, muitas vezes, ele é importante para você pegar e fazer um pagamento, a fazer um pagamento de seguridade social, a fazer um pagamento para produtos de saúde, para fazer a sua economia girar, né? Então, assim, países em desenvolvimento são os mais afetados por essas fugas de capitais. Além disso, você vai ter queda do consumo, já que as suas pessoas, por determinados fatores, vão te consumir menos. Queda da demanda internacional, isso vale para países em relação à exportação. Às vezes, a sua economia ela está até relativamente bem, poderia ser o caso da Nova Zelândia, que está abrindo agora. Só que outros países não estão, então eles vão demandar menos produtos e você, consequentemente, vai exportar menos produtos. Então, isso é um impacto bem grande
para as economias nacionais, né? E isso vai afetar, obviamente, importação, exportação e a questão logística de uma economia nacional, tá? E aí eu vou citar algumas peculiaridades desses impactos, né? A priori, você poderia pensar que produtos primários sofrem mais impacto do que produtos manufaturados. Não. Na verdade, produtos primários geralmente são aqueles que a gente precisa. Muitos deles têm a ver, inclusive, com alimentação. Então, eles são os que menos são afetados pelo impacto da demanda. E isso poderia citar soja, açúcar, que são produtos que vão ser afetados, mas vão ser menos afetados, porque eles têm relação muito com necessidades fundamentais do ser humano. Mais, por exemplo, do que produtos manufaturados, como televisões, sabe? Além disso, o setor de serviços ele sofre grande impacto com a economia, e aí vai turismo, entretenimento e outros. Por incrível que pareça, tem setores lucrando com a pandemia. E esses setores são educação à distância, todos os setores em relação à saúde, farmacêuticas, planos de saúde, indústria de entretenimento online, serviços online. Então, assim, é uma peculiaridade da pandemia. Ela prejudica muitos e favorece alguns. E focando no caso brasileiro, o Brasil ele tem a sua pauta exportadora, que é o que mais gera lucro, né? Ganhos, benesses para o Brasil, feita de produtos primários. Ele sofreu um processo de reprimarização da pauta exportadora, isso é, antes era um pouco mais o Brasil era um pouco mais industrializado, por X motivos, os industriais começaram a preferir pautar as suas exportações no agronegócio. E isso fez com que o Brasil tivesse parte do seu PIB, parte importante do seu PIB, centrado em produtos primários. Isso não significa que o Brasil não tenha produtos industrializados. Esse é o caso da Embraer. E o azar brasileiro é que seus maiores parceiros comerciais, China, União Europeia e Estados Unidos, estão sendo bastante afetados, pelo menos os dois últimos, pela pandemia. E isso, obviamente, vai gerar na demanda. A Embraer, como um produto manufaturado, ela é uma das que mais sofre. Os Estados Unidos acabaram de romper um contrato de compra de aviões da Embraer, que seria algo muito benéfico para o Brasil, para a manutenção da sua própria economia. E isso vai impactando certos índices que vão mostrando como a economia brasileira está sobrevivendo à pandemia. E aí eu vou citar alguns, não todos, porque seriam muitos. Mas, por exemplo, o agronegócio, como eu falei, por ser pauta primária, ele sofreu no primeiro trimestre de 2020 uma queda de apenas 0,4, que mostra que teve e provavelmente vai aumentar um pouco, tá? Esse número, essa queda, mas não é uma queda absurda. O que mais impacta no agronegócio, muitas vezes, é a desvalorização do real em relação ao dólar, tá? Mas isso é papo para outra aula. Saiu recentemente o IBC Brasil, que é um instituto, é o Índice de Atividade Econômica Brasileiro, que é uma prévia do PIB. Ele caiu 1,9 no primeiro trimestre desse ano. É importante salientar que o IBC brasileiro ele já vinha caindo, tá? Não foi um processo apenas de 2020, é um processo anterior à pandemia. Mas isso significa, e principalmente o número de março, que teve uma queda de 5,9 no IBC de março, que significa que a pandemia ela começa a ter os seus impactos. Então, vai ser legal a gente prestar atenção no próximo IBC do próximo trimestre, para saber como a economia brasileira está respondendo à crise. Além disso, e aí é um número, realmente uma previsão de PIB,
que mostra um pouco de como a economia do Brasil está lidando com a crise, é a previsão de queda de 7,7%. Mês passado, se eu não me engano, era de 5,1% a queda prevista. Então, ela está crescendo. Quanto maior o número de mortes e maior o número de casos de Covid-19 no Brasil, menor vai ser o PIB brasileiro, ou seja, maior será a queda do PIB brasileiro. Isso porque a gente vai viver mais tempo em crise, né, da doença. Além disso, teve um aumento de 39% dos pedidos de seguro-desemprego no Brasil, isso é um dado bastante importante. E os setores de serviços, varejo, entretenimento, shows, etc., já sofreu um grande impacto com a pandemia e com as ordens de isolamento social também. E aí, para finalizar esse primeiro vídeo, eu queria, já aproveitando que a gente está falando de recuo econômico, de economia, falar sobre a economia individual. A economia individual é tão importante quanto a economia nacional e a economia transnacional, muito porque a economia nacional ela se pauta, além das indústrias, além do comércio, ela se pauta na atividade das pessoas, na atividade econômica das pessoas. Tanto é por isso que a economia ela é uma ciência social. Então, é importante a gente olhar para a economia individual. Nesse momento, e essa crise ela está levando a um processo de demissões em massa. Então, são pessoas que estão pedindo muito seguro-desemprego, acessando muito a Seguridade Social. E o Brasil ele tem uma peculiaridade dele ter muito da sua camada trabalhadora, camada de trabalhadores, sendo autônomos. E conforme você tem menos consumo e menos pessoas nas ruas, essas pessoas autônomas, esses trabalhadores autônomos, são os que mais sofrem. Muito também porque eles não têm determinados benefícios, muitas vezes, e muitas vezes não têm acesso à Seguridade Social. Então, os autônomos eles são os primeiros a serem afetados numa crise como essa. E, no geral, pessoas empregadas, pessoas com Seguridade Social e autônomos começam a consumir menos. Porque se você não tem certeza se você vai ter salário daqui a um mês, daqui a 2 meses, a sua primeira sensação é de insegurança financeira. Então, a sua resposta é você consumir menos. Você vai pegar aquela TV que você queria comprar e você vai deixar para o ano que vem, entendeu? Você vai começar a consumir o menos de supérfluo possível. Isso vai gerar uma reação em cadeia. Quanto menor o consumo individual, menor o consumo nacional e menor a demanda de produtos de diversas cadeias globais de valor. Aquelas cadeias globais de valor mais consideradas supérfluas, mais de manufaturados, mas que mais rendem para uma economia nacional, mais rendem de fluxos de comércio, tá? Aproveitando isso, eu queria deixar claro que esses 3 pontos dessas economias formam junto a economia e eles estão absolutamente interligados, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai ver as reações sobre a pandemia em relação à nossa economia, né?